Costuma-se dizer que música é a linguagem dos sons. Há quem diga ainda que música é o som em organização poética, uma linguagem estética, um dos idiomas da arte. A música é uma forma de arte que também está em todos os lugares e culturas. Na rua, por exemplo, você pode encontrar artistas fazendo performances sonoras. O artista gaúcho Mauro Brusa, visto no vídeo, cria música em pleno passeio público. Ele inventou uma banda com vários instrumentos e improvisações. Acordeão, chocalhos, pratos, bumbos e apitos apresentam sons de uma banda. Quem ouve de longe pode até imaginar que é uma banda com vários músicos chegando. Mas é uma pessoa só, o Homem-Banda, da companhia teatral Se a um pede dois. Venham todos assistir ao show e me apresento diferente. Misturo música, teatro e canto no gogó. Acústico, excêntrico e irreverente. Sou uma banda inteira em um homem só. Sou uma banda inteira em um homem só. Sou uma banda inteira em um homem só. A linguagem dos sons. Quando usamos a linguagem falada, a linguagem oral ou escrita, podemos explicar algo, descrever um objeto ou uma ação, usar regras, argumentar sobre um ponto de vista, pedir algo, entusiasmar nossos amigos e até inventar arte ao fazer poemas, como o Som Poema, escrito por Murray Schafer. Ouça um trecho do poema. Se há silêncio e som, silêncio sem silêncio é som. Silêncio com som é som. Som sem som é silêncio. Som sem silêncio é som. Silêncio sem som é silêncio. Som com som é som. Som com silêncio é silêncio. Silêncio com silêncio é silêncio. Silêncio sem som é som. Som com silêncio é silêncio. Podemos também cantar, recitar poemas, dramatizar textos de teatro. Existem sempre muitas possibilidades no uso da língua dos sons. Uma delas é a experiência com a linguagem musical. Podemos perceber que as músicas que escutamos, cantamos ou tocamos ficam contidas em nós. Queremos escutá-las diversas vezes e compartilhá-las com as pessoas de quem gostamos. Temos uma relação afetiva com os sons, ou seja, a linguagem musical dialoga com a gente e estabelece relações de sentimentos. Fazer e apreciar música é relacionar-se com um conjunto de sons que se comunicam com os nossos sentimentos, sensações e percepções. Parâmetros sonoros. O som é vibração que se propaga no ar por meio de ondas de pressão. São 4 os parâmetros físicos do som: altura, duração, intensidade e timbre. É importante saber que os parâmetros sonoros básicos
são relativos. Quando dizemos que um som é forte, significa que ele é mais forte do que outros sons que, em relação a ele, são mais fracos. Vale lembrar ainda que, mesmo que possamos medir com precisão as características de um som, existe sempre um componente subjetivo na escuta. Em determinados casos, um som fraco pode parecer forte de acordo com as condições que influenciam nossa percepção e experiência sonora, sejam elas artísticas ou não. A altura de um som. A vibração, conforme um som se propaga no ar, da fonte até as nossas orelhas, possui uma frequência. Se essa frequência for relativamente alta, o som será considerado agudo. Se a frequência for relativamente baixa, o som será considerado grave. Medimos cientificamente a altura de um som conforme os instrumentos e as normas objetivas. Nesse caso, é avaliada a frequência com que o som vibra. A unidade dessa medida é chamada de Hertz, originada do nome do físico alemão que a propôs, Heinrich Hertz, e seu símbolo é Hz. No caso da música, uma frequência de referência importante é a nota Lá, que tem 440 Hz, normalmente utilizada para afinar os instrumentos de uma orquestra. A voz masculina tem uma frequência entre 100 e 200 Hz, a feminina entre 200 e 400 Hz. A nota Lá de 440 Hz, que serve de referência para a afinação das vozes e dos instrumentos, é emitida pelo diapasão. Diapasão é um instrumento metálico em forma de garfo que, quando percutido na haste dupla, vibra e emite a nota Lá, indicando assim a referência para afinar os instrumentos e a voz. Como o som que produz tem baixa intensidade, ele precisa ser encostado na caixa craniana, próximo à orelha. Na escrita musical tradicional, a altura ou a frequência dos sons é indicada pela posição das notas na partitura. Quanto mais elevada uma nota estiver, mais agudo será o som que ela representa, e vice-versa. Duração. Todo som que ouvimos pode durar mais ou menos tempo. Por exemplo, um som de um sino que ressoa na torre de uma igreja. Em geral, dura mais tempo do que o som causado por um copo que cai no chão e quebra, ou o som da batida súbita de uma porta que fecha. Assim, podemos dizer que o som de um sino é relativamente mais longo do que o som de um copo que quebra ou de uma porta que bate, considerados mais curtos do que o do sino. A duração de um som é medida em unidades de tempo, que podem ser segundos, minutos, etc. Na escrita musical, a duração de um som é representada por figuras rítmicas, ou valores de duração, tanto para os sons quanto para os silêncios correspondentes. Veja o quadro. A duração de um som ou silêncio é medida nessa forma de representação sempre em múltiplos de 2. Isso quer dizer que a mínima
dura metade do tempo da semibreve, que a semínima dura metade do tempo da mínima, que a colcheia dura metade do tempo da semínima, e assim sucessivamente. Intensidade. A intensidade de um som também é conhecida por volume sonoro. Quer dizer que um som intenso ou de grande intensidade também é chamado de forte, volume alto. E, ao contrário, um som de baixa intensidade é considerado um som fraco, volume baixo. Na escrita musical, a intensidade das notas é representada por abreviaturas de expressões ou termos normalmente derivados de palavras italianas. Por exemplo, fortissimo, forte, mezzopiano, piano, pianissimo. Piano em italiano significa silencioso, suave. Timbre. O timbre é considerada a marca registrada de um som, o parâmetro que confere identidade a ele. É o timbre que nos permite reconhecer a fonte que produz o som, se é uma flauta, voz ou violão, distinguindo entre dois sons de sonoridades diferentes, embora emitidos com alturas e intensidades iguais ou muito próximas. É o timbre da voz que nos possibilita reconhecer uma pessoa e o som de diferentes instrumentos. Mesmo sem ver, conseguimos reconhecer o som do piano, do violão, da flauta ou do violino ao ouvirmos uma música, por exemplo. A observação criteriosa de cada um dos parâmetros musicais apresentados nessa aula possibilita tanto um conhecimento maior e mais completo quanto um controle e domínio da realização dessa linguagem. Uma curiosidade: em uma escala praticamente infinita de alturas sonoras, o som mais grave que podemos ouvir é correspondente a cerca de 20 Hz e o mais agudo a cerca de 20.000 Hz. Os sons de frequência abaixo dessa faixa são chamados de infrassom e os acima de ultrassom. Fora dessa faixa, a audição humana não consegue captar os sons.